Olá, gente, muito boa noite. Vamos entrar aqui e fazer uma questãozinha de prova, que eu achei, peguei uma questão aqui de prova antiga. Boa noite, a galera que tá chegando, essa hora, né, tão tarde, mas é porque hoje o dia foi meio corrido pra mim, enfim, não tive como fazer antes essa live. Muito boa noite a todos que estão chegando aí. Cadê? Alguém perguntou alguma coisa, mas eu não consegui ler. Claudinha, não sei o que, me tira essa dúvida. Qual foi a dúvida, minha princesa? Coloca aí pra mim de novo, porque eu não consegui ler a sua dúvida. As divas do parquê lindíssimas estão aí também para mais um flashback nosso. O Everaldo, um abraço para você, meu querido. Pro Antunes também, um abraço grande. O que tem para a OAB? Passou na OAB, que linda! Que maravilha, meus parabéns, meu amor, que Deus abençoe. Tudo de maravilhoso para você. Olha que espetáculo. Marçal, querido Vinícius, um grande abraço. Falei tanto de você essa semana, falando sobre a sua opinião com relação ao acordo de delação, ao acordo de colaboração. Vinícius, um beijo grande para você, querido. Vou te falar, querido, mas eu falei muito de você essa semana, querido. Um beijo enorme para você, que tudo esteja maravilhoso aí no seu estado, na sua promotoria, não é? Você que é muito querido. Tudo de maravilhoso para todos vocês aí, viu, meu bem? Vamos lá. Se eu dou aula no... Não, amor, eu não dou aula para OAB. Sabe, para a OAB eu faço assim, participações especiais lá no Portal F3, faço os meus periscopes, mas eu não dou aula para a OAB. A OAB é uma coisa assim, como é que eu vou explicar? A OAB, você há de convir que a OAB, ela demanda um tempo bastante grande, não é verdade, meu amor? Uma dedicação assim, full time, não é? E eu não poderia assumir esse compromisso, porque seria uma coisa que pra mim ia ficar meio difícil, sabe? Porque eu ia ficar... Como é que eu vou explicar? Eu posso fazer e devo fazer, gosto muito de fazer, dar aulas pra OAB, fazer lives pra OAB, fazer participação, como eu estava dizendo para vocês, né, nos aulões lá do Portal F3 para a OAB e para outros lugares assim que me convidam, mas assumir uma turma de segunda fase, cara, eu não aguentaria, eu sofreria muito e certamente eu teria dificuldade com isso, sabe, meu amor? Porque é uma parada diferente, é full time 3 vezes por ano, cara. Um negócio, não é? Mas, não, de primeira eu dou aula, sim. Como eu tô te dizendo, faço participações lá no portal, faço sim, com certeza, tá? Mas, meu amor, eu faço muitas lives também aqui, você já deve ter visto uma porção de lives feitas aqui, não é? Então, vamos lá. Não, eu não dou aula lá, não dou aula, meu amor, não dou, tá certo? Que coisa boa, eu fico feliz de você achar isso, Lucas. Mas vamos lá, exatamente, eu dou mais aulas para as carreiras, para os concursos mesmo, né? Ministério Público, Magistratura, Defensoria Pública, Delegado de Polícia, mas eu amo também quando faço as minhas participações lá na OAB. Tá, meu amor? Na Escola da Magistratura, com certeza, não é? Espetáculo, adoro tudo isso. Tá, mas vamos lá, queridos. Deixa-me falar uma coisa pra vocês. Eu coloquei essa questão de hoje naquela nossa... Muito obrigada, queridão, muito obrigada. Agora, olha só, vejam só a situação. Eu coloquei aqui mais um dos nossos flashbacks para a prova do Ministério Público. Tá assistindo, Master? Que coisa boa! Então, e aí, eu queria fazer com vocês uma questão que caiu... Deixa eu ver que concurso foi esse. Jesus, foi um curso velho, porque o quê, gente? Que vontade de abraçar, meu Deus, coisa boa! Um abraço de urso! Vamos lá, olha só. No 14º concurso, que foi a prova escrita preliminar. Esse concurso foi feito no ano de 1993. É o 14º concurso para ingresso no Ministério Público. Mas, amores do coração, como eu disse,
flashback das provas antigas, para que nós possamos ver como funcionam essas provas do Ministério Público do Rio de Janeiro. E eu queria fazer para vocês uma questão que poderia perfeitamente... Jura? Foi da sua mãe? Que linda! Olha aí, lindona. Então, ela com certeza nem lembra mais, tá? Bota aí como é o nome da sua mãe para poder saber, pra poder mandar um beijo. Quem é a minha colega aí, que é sua mãe, meu bem. Então, essa questão poderia perfeitamente cair. Anaísa! Um grande beijo para Anaísa. Que Deus abençoe, tá, meu amor? Um beijo enorme para todos vocês aí. Né? Vocês são de Teresópolis, não são? Ai, que lindos. É verdade. Tô aqui. Mando um beijo enorme. Que Nosso Senhor abençoe a família de vocês. Viu? Vamos lá. Então, olha só, querida. Essa prova, então, que foi da mãezona aí, né? Veja. Como eu disse, essa questão poderia cair em qualquer prova de hoje. A questão é mega atual, a questão está tratada, mas é óbvio que nas entrelinhas, de um monte de livros até hoje. Isso não muda, tá certo? E a questão é a seguinte, vocês vão prestar atenção. Tícia maior, viu? Oi, Will. Um beijo grande, querido. Um beijo pra todo mundo aí de Sergipe. Tícia maior. Botou na cabeça que ela é maior, né? Que fora vítima de atentado violento ao pudor. Hoje nós teríamos que fazer uma adaptação. Foi vítima de estupro praticado com violência real, não é? Interrompeu, ela mesma, não consigo enxergar aqui, ela mesma, na sua própria residência, a gravidez resultante do crime contra a liberdade sexual, causando a destruição do produto da concepção, para o que se valeu de meios mecânicos, obstétricos, diretos e de informações que para o abortamento lhe foram fornecidas por Caio, médico. E em razão dos meios empregados na provocação do aborto, sofreu lesão corporal de natureza grave. Ok? Exatamente. Então, qual é a história? Uma mulher foi vítima de estupro, e esta mulher que foi vítima de estupro, ela acabou ficando grávida. E ela mesma, na sua própria residência, realizou o abortamento. Para tanto, ela recebeu instruções de um médico. Ela usou meios mecânicos obstétricos diretos e informações que para o abortamento lhe foram passadas pelo médico Caio. Então, olhem só. Vejam como nós vamos discutir como nós vamos dividir essa nossa live. Primeiro, eu vou falar da questão do 128, da natureza jurídica, do cabimento, do descabimento da analogia nesse 128. Depois, nós vamos entrar na questão do autoaborto, para depois nós acabarmos fechando como deveria ser respondida a questão nas linhas que são fornecidas para uma prova preliminar. Ok? Muito bem, então vamos lá. Quando nós falamos do artigo, quando nós falamos do crime de aborto, nós estamos falando do crime do artigo 124 e seguintes do Código Penal. Vamos lá? Muito bem. Para o aborto existe um dispositivo que dirá que o aborto que você não vai punir o aborto em determinadas situações. Esse dispositivo, mais expressamente, é o artigo 128 do Código Penal. O artigo 128 do Código Penal, deixa eu pegar aqui, senão vai dar ruim aqui no meu computador, diz assim: não se pune o aborto praticado por médico em duas situações. A primeira situação é a situação de aborto necessário, quando não há outra forma de salvar a vida da gestante. E a segunda situação é na hipótese de gravidez, beijão, amor,
de gravidez que resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante quando incapaz ou de seu representante legal. Muito bem. Esse aborto do 128, inciso 2, é chamado de aborto humanitário, sentimental, ético, enfim. O do inciso 1 é chamado de aborto necessário. Primeira discussão. Qual a natureza jurídica desse artigo 128 do Código Penal? Vamos lá. O artigo 128, inciso 1, dúvidas não existem de que o artigo 128, inciso 1, se trata de uma causa excludente da ilicitude, tá certo? Trata-se de uma modalidade de estado de necessidade específico trazido pela parte especial com relação ao crime de aborto. Com relação ao 128, inciso 2, a maioria da doutrina, a grande maioria da doutrina, diz que se trata de causa excludente da ilicitude. Nós podemos encontrar aí, de fato, a grande maioria da doutrina nesse sentido. César Roberto Bittencourt, Kleber Masson, Vitor Eduardo Rios Gonçalves, Luiz Regis Prado, César Busato, Frederico Marques, enfim. Então, nós poderíamos dizer que no 128, inciso 2, para a grande maioria da doutrina, nós temos causa excludente da ilicitude, uma causa especial excludente da ilicitude. Há quem pense de forma diferente, como, por exemplo, pensam o Rogério Greco. O Rogério Greco diz que se trata não de um excludente de ilicitude, mas de hipótese de uma dirimente. Para ele, isso aqui é exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. E ainda temos autores como, por exemplo, o Fernando Galvão, que faz com que essa discussão resida na própria tipicidade, tá certo? Então, resumindo aqui, inciso 2, para a grande maioria da doutrina, uma causa especial, exclusão da ilicitude. Para o Rogério Greco, isso é uma excludente de culpabilidade. E para o Fernando Galvão, de tipicidade. Mas vamos lá. Agora, independente da natureza jurídica, cabe uma outra questão. Cabe uma outra discussão. Vista a natureza jurídica, caberia perguntar: é possível analogia em bonam partem aqui para colocar um não médico, no caso, a própria gestante ou uma enfermeira? Os livros geralmente discutem uma enfermeira, né? Então, caberia uma analogia em bonam partem aqui? Bem, vamos ver a doutrina como se posiciona, tá ok? Vamos lá. A doutrina majoritária dirá que não cabe no artigo 128, inciso 2, porque isso não está inserido, isso não está associado a uma emergência, que não acaba, e até porque também se demandaria um mínimo de cuidado com relação à aferição de se existe de fato uma gravidez resultante de estupro, e que se exige também conhecimento técnico, preparo profissional para realizar o aborto nessa situação. A maioria da doutrina dirá que não, eu estou falando do 2, do relação ao 2, no inciso 2, porque é o caso da questão, a hipótese da gravidez resultar de um estupro. A doutrina amplamente majoritária dirá que não cabe analogia nessa hipótese. Não se poderia fazer analogias nessa hipótese. Então, aqui nós podemos citar também, repito, a maioria da doutrina. Porém, existem autores como, por exemplo, o César Roberto Bittencourt, que diz o seguinte: eu não posso usar analogia no 128.2 para excluir a ilicitude do comportamento com base no 128.2. Mas em situações extremas, quando não houvesse uma outra possibilidade, alguém que não médico poderia realizar esse aborto.
Entretanto, diz ele, não seria invocado 128.2, mas sim estaríamos diante de uma causa de exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. A mesma coisa diz lá o maçom. O maçom diz a mesma coisa. 128.2 não cabe analogia, tá? Para colocar ali um não médico. Mas numa situação extrema, um não médico poderia fazer sob a alegação de uma causa supralegal de exclusão de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. Tá certo? Tá entendido isso? Porém, existe, por exemplo, o próprio Rogério Greco, como o Rogério Greco diz que se trata, lembre-se do posicionamento dele, como ele diz que isso se trata de uma causa de exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, ele admite a analogia para que se colocasse aqui uma outra pessoa que não um médico numa situação assim excepcional, quando não houvesse um médico para realizar, certo? Muito bem. Então, é possível analogia no 128.2? Grande maioria dirá não. Rogério Greco, como acha que é exclusão de culpabilidade, dirá sim, em situação excepcional. Autores como Maçom e César Roberto dirão, no 128.2 não cabe, tem que ser médico. Porém, em situação excepcional, se não houver médico e se realizar a conduta será típica, ilícita, mas não será culpável por inexigibilidade de conduta diversa. Ok. Só que qualquer desses que digam que cabe a realização por outra pessoa, né, quer seja por entender que cabe analogia em bonam partem, como diz o Rogério Greco, quer seja por entenderem que, embora não caiba o 128.2, caberia uma causa supralegal de exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, como dizem Maçom e o César Roberto, o fato é que para que nós aplicássemos para que isso fosse admitido, para que nós admitíssemos a realização disso por uma outra pessoa que não o médico no inciso 2, teria que ser uma situação excepcional. E a questão não nos deu essa situação excepcional. A questão não nos diz nada de excepcional, nada que impossibilitasse esta mulher de realizar esse aborto através de um médico, ou melhor, que nada impediria que essa mulher procurasse um médico. Então, a rigor, mesmo para aqueles que admitem analogia em bonam partem, e mesmo para aqueles que admitam uma causa supralegal de exclusão de culpabilidade, o certo é que nada foi dito aqui que impedisse a mulher de procurar um médico. Foi dito o básico, como o pessoal está aqui analisando. Então, não há nenhuma situação excepcional a justificar essa prova do Ministério Público, tá certo? Uma prova antiga do Ministério Público aqui do Rio, tá ok? Então, olha só. Não, vocês são umas figuras, gente. Olhem só. Mas olha só. Então, nada justificaria que nós aqui falássemos de um terceiro realizando o comportamento, tendo esse aborto justificado ou exculpado. Não, tá ok? Claro que ele sabia que ela estava fazendo um aborto. Então, a rigor, ela sozinha não poderia fazer esse aborto. E também ela não poderia realizar esse aborto com instruções do médico, e nem o médico poderia dá-las, certo? O médico deveria ele realizar, e ela, a seu turno, deveria procurar um médico. Então, de qualquer forma, eles não estão amparados pelo artigo 128.2 e eles não estão amparados, como dizem alguns, por uma causa de exclusão de culpabilidade, uma causa supralegal de exclusão de culpabilidade, certo? Muito bem. Então, aqui nada justifica nem usarmos o 128.2 e nem usarmos a hipótese de uma causa supralegal de exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
ok? Então, a rigor, não há nada que afaste aqui o crime dessa mulher, a ilicitude do comportamento, certo? De sorte que ela praticou um autoaborto. Um autoaborto típico, ilícito e culpável. Desse autoaborto, sobrevieram lesões de natureza grave. Essas lesões de natureza grave, evidentemente, não podem ser atribuídas àquela mulher que realizou aquele autoaborto. Por quê? Princípio da alteridade. Ela não poderia ser responsabilizada por lesões que provocou nela mesma. Então, a rigor, esta mulher, ela responde pelo crime de autoaborto. Ok? Agora, me diga uma coisa. Esse médico, cujo comportamento também não está justificado nem exculpado por tudo que eu até aqui falei, esse médico poderia ser considerado autor de crime de aborto? Não. Ele é partícipe de autoaborto. Se ela praticou o crime do artigo 124, ele é partícipe desse crime do artigo 124 porque auxiliou esta mulher, fornecendo as informações que ela precisava para realizar esse autoaborto, certo? Então, ele, coautor, não poderia ser, certo? Mas ele é partícipe desse autoaborto. Só que tem uma coisa. Esse partícipe, ele participou de um autoaborto do qual decorreram lesões de natureza grave, ok? Poderia ser aplicado o artigo 127 para esse médico? O artigo 127 diz que as penas combinadas nos artigos anteriores, nos dois artigos anteriores, são aumentadas de 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Então, será que nós poderíamos pegar a pena desse autoaborto e aumentar de 1/3 para o médico com base no artigo 127? A resposta é não. A resposta é não pelo seguinte, preste atenção. Qual foi o crime que o médico praticou? Ele é partícipe do autoaborto. Então, ele é partícipe do crime do artigo 124. O 127, presta atenção. Claro que o médico tinha intenção, gente. O médico sabia que estava participando do autoaborto, gente. Presta atenção na informação, na explicação. É claro que ele sabia que estava participando do autoaborto, gente. Ele estava dando instruções para a mulher praticar um autoaborto, diz a questão, certo? Então ele sabia, ele é partícipe do autoaborto dela. Agora eu quero saber, eu quero saber se é possível ele responder pelo 127, com aumento da pena do 127. A resposta é não, por quê? Porque o crime dele é o crime do artigo 124. Autoaborto na modalidade de partícipe, né? Quer dizer, como partícipe, mas foi partícipe da modalidade do autoaborto. Tá bom? Só que o 127, que manda que nós aumentemos a pena do aborto, quando resulta lesão grave ou morte da gestante, é um artigo que só se aplica aos dois anteriores, ou seja, ao 125 ou ao 126. Ele não praticou nem o crime do 125, nem o crime do 126. Então, ele não pode responder pelo crime do 127, pelo aumento de pena do 127, que só se aplica ao 125 e 126, certo? Não se aplica ao 124 nem para o partícipe, o 127. Tá? Então, qual seria a resposta para esse médico? 124, ele é partícipe do 124, e 129, um parágrafo 6º, ou seja, uma lesão corporal culposa. Não é isso. E uma lesão corporal culposa. Então, ele responderia por autoaborto, partícipe do autoaborto, como partícipe desse autoaborto, e por uma lesão corporal culposa, se ficasse comprovado, naquele caso concreto, que era previsível esse resultado, e se também estiverem presentes os demais requisitos do crime culposo.
Ok? Então, a rigor, a resposta para a gestante, 124, certo? E para ele, 124 combinado com 29, ele é partícipe, e 129, parágrafo 6º, ou seja, lesão corporal culposa, na forma do artigo 70 do Código Penal. Com uma só conduta, ele pratica 2 crimes. E lembrar, não é? Que só poderia responder pelo resultado lesão corporal culposa, se pudéssemos de fato atribuir a título de culpa esse resultado para ele. Aí é o caso concreto que nos vai dizer. Nesse caso, me parece que sim, né? Porque como é que o cara fica do outro lado dando instruções para a gestante fazer um aborto, ok? Então, aqui nós temos essa resposta. Não poderíamos aplicar o 127 para ele, porque não se aplica o 127 ao crime do artigo 124, apenas ao 125 e ao 126, tá? Então, como você deveria estruturar essa sua resposta? Você primeiro deveria falar que a hipótese de aborto, a hipótese de aborto quando se trata de gravidez resultante de estupro é tratada no artigo 128, inciso 2, que fala do aborto sentimental, do aborto humanitário. E essa é uma causa, essa é uma modalidade que só pode ser praticada para se inserir no 128 por médico segundo doutrina majoritária. Você também deveria dizer que há quem diga que poderia ser feito por um não médico em situações excepcionais, quando não fosse possível fazer o não médico, hipótese em que ele estaria amparado por uma causa de exclusão de culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa. Porém, nesse caso concreto, nada havia de excepcional que justificasse a realização por um não médico, pela própria gestante. Ela teria como... Nada há na questão que dissesse que ela não poderia... ela não tem direito de praticar o aborto, não. Né? Ela teria o direito de procurar um médico para que o médico nela realizasse, tá? Então, olha aqui, vamos lá. Então, você diria que nessa hipótese nada há de excepcional que justificasse ela não procurar ela não fazer pelo médico, certo? E aí, então, não seria hipótese de aplicação do 128.2, nem aplicação de qualquer causa excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Razão pela qual ela deveria ser responsabilizada pelo autoaborto, não podendo ser responsabilizada pelas lesões provocadas nela mesma, porque seria hipótese de autolesão, e aqui ela não poderia pelo princípio da alteridade, mas o médico responderia como partícipe do autoaborto pelas lesões corporais provocadas nela a título de culpa, se pudesse se vislumbrar uma hipótese de culpa ou de crime culposo nesse caso concreto, e que esses 2 crimes seriam atribuíveis ao médico, não é? Na forma do artigo 70 de concurso formal. Tá ok? Então, meus amores, assim nós respondemos essa questão. Essa questão, ela não é uma questão tão fácil quanto parece ser, certo? Não é preciso. Uma outra pergunta, né? Não sei se Vinícius ainda tá aí. Uma das razões pelas quais eu, por exemplo, quando fiz prova para o Ministério Público lá em Goiás, fiquei reprovada, eu não esqueço as respostas que me fizeram há 22 anos aí ficar reprovada no Ministério Público de Goiás. Eu não esqueço. Uma delas foi justamente quando foi perguntado para mim se era necessária autorização judicial para fazer, ou o médico precisava de autorização judicial para fazer o aborto nessas circunstâncias. A resposta era não. Eu disse que sim, Jesus. Não precisa haver um inquérito em curso, certo? Então, a questão aqui é que o médico deve se certificar, não é? O médico deve se certificar de que aquilo que ela conta é plausível, é factível, deve exigir uma notícia desse crime, entende?
Mas não é necessário que nós tenhamos condenação, uma autorização judicial, inquérito terminado para isso, não. Tá ok? Então, queridos, nessa hipótese, o médico deve somente se cercar de cuidados. Tá joia? Então, queridos, essa era a minha resposta para essa questão, né? Inclusive foi o gabarito dessa questão na época. Essa questão já foi várias vezes feita aqui por professores, por mim mesma, em outras oportunidades de preparação para as provas do Ministério Público. Eu espero que tenha ajudado vocês. E qualquer hora nós vamos voltar. Que bom que você está gostando. Com outras questões aqui. O que tem o exame de corpo de delito? Não entendi o exame de corpo de delito. Para provar que ela foi vítima de estupro? É isso, meu amor? Para provar que a pessoa foi... Não, não é necessário o corpo de delito para provar que ela foi vítima de estupro. Até porque, se ela, por exemplo, não era virgem, um corpo de delito muito pouco iria dizer. Entendeu, meu bem? Tá certo? Então, a questão aqui não dá para você provar muitas vezes, meu amor, um estupro por corpo de delito, não, tá? Às vezes o corpo de delito diz nada para o estupro. Entende, meu bem? Por conta do que eu estou falando para você, de, por exemplo, a mulher não ser mais virgem. O que você poderia provar no corpo de delito é, por exemplo, que ela teve lesões, que ela sofreu lesões, que eram compatíveis com a dinâmica dos fatos que ela, tal qual contatos por ela, entendeu? Então, meus amores, é isso aí. Ela não diz nada, às vezes não diz nada. Não diz nada, meu amor, não brinco. E quando é estupro por atos libidinosos distintos da conjunção carnal, então, isso não diz nada, não é? Tá, queridos do coração? Então, vou dormir, porque daqui a pouco acordo para trabalhar. Um beijo no coração de vocês. Não posso nem dizer que é amanhã. É daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho é a hora de acordar, porque eu vou dar lá na Fundação Escola do Ministério Público. A última semana de aula deles lá, depois dessa prova, né? E é por aí. Tá, gente? Então, um beijo no coração de vocês. Claro que ele não pode aceitar meras alegações. Meras alegações, não. Ele deve se certificar o máximo possível da veracidade daquilo que ela conta. Tá bom, meu amor? Então, uma boa noite para vocês. Que vocês durmam em paz, que estejam com o nosso Senhor, hoje e para todo sempre. Tá certo? Um beijo. Fiquem com Deus, queridos. Até a próxima. Até o nosso flashback number 3, ok? Beijão. Tchau.